Olá, turma. Vamos mais a uma aula de História, né? Vamos conhecer um pouco mais da disciplina História. Por que o nome História, tá? Na semana passada, nós vimos o significado de História, a distinção entre História com H maiúscula e História com H minúscula, e falamos também sobre permanências. Lembram disso? Vocês ainda lembram o que é História? É a área de conhecimento, é a ciência, né? Que ajuda a obter respostas sobre o passado, como forma de compreender a vida atual, suas mudanças e o que pode interferir no futuro. Tá? Isso é história. A história, ela não faz os estudos aleatórios. Para ela dizer que realmente aquele evento foi uma história, ela busca, né, os eventos que aconteceram no passado, mas busca informações verdadeiras, por meio de vestígios, né, por meio de estudos, né? Então, elas recriam o passado através das provas, sinais, vestígios concretos, para que ela possa realmente dizer que aquele evento foi uma história. Nós vimos também a distinção entre história com H maiúscula e história com H minúscula. História com H maiúscula é a ciência que busca entender o passado para ajudar no presente. E história com H minúscula, nós estamos nos referindo a histórias de imaginação, histórias científicas, né, histórias de contos de fadas, né? Então, isso é história com H minúscula. É aquele que não é comprovado como verdadeiro, tá? Falamos também sobre as permanências. O que são permanências? São tudo aquilo que, mesmo com o passar dos anos, não muda, ou muda muito pouco. Nós vimos a cidade de Olinda, vimos a cidade de Pernambuco, a cidade de Salvador, a cidade de São Luís, a cidade de Goiás, que ainda existem muitas permanências. Ou seja, construções que nunca mudaram, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o historiador, ou seja, o que o historiador faz, qual é a função dele, tá? Então, eu quero só que vocês esperem um instantinho para a gente poder compartilhar aqui a nossa aula e conhecer um pouco mais sobre o historiador, ok? Vamos lá? Ok, então aqui nós estamos. O trabalho do historiador, fontes e vestígios. Tá? O que o historiador faz? Vamos conhecer um pouco do seu trabalho. Gente, primeiramente, para que a gente possa entender sobre o historiador, a gente tem que lembrar ou conhecer um pouco do surgimento da história. Quando foi que se iniciou a história? Bem, de acordo com os estudiosos, o surgimento da história enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos antigos, tá? Foi obra de Heródoto. Heródoto é considerado o pai da história. Mas por que o pai da história? Porque foi o primeiro historiador e filósofo, ele também era filósofo, a escrever os eventos que aconteceram no seu tempo, mas eventos verdadeiros. Ele escrevia, ele procurava todos os eventos, ele escrevia e acumulava, anotava. Então, ele foi o primeiro historiador que existiu na história. Né? Então, por isso, ele é considerado um pai da história. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do pai da história, que era Heródoto. Tá certo? Heródoto nasceu em 484 a 425, ou seja, ele nasceu em 484 a.C. e morreu em 425. Foi um importante historiador grego da antiguidade. Foi considerado pelo filósofo Cícero pai da história. Heródoto nasceu em Alicarço, é uma cidade grega, tá? Da Ásia Menor. Ele viveu por muito tempo em Alicarnasso, né? Já adulto, ele já não suportava a ditadura, né, em que acontecia na sua cidade, né, o governo era ditatorial, o governo ele era corrupto, né? Então, por motivos políticos, ele se exilou da cidade de Alicarnasso para ir para a cidade de Samos. Mas por que ele se exilou? Justamente porque ele se organizou junto com outras pessoas para tentar tirar do governo essas pessoas tiranas que governavam de forma corrupta a sua cidade. Então, esse foi o motivo do exílio dele. E o seu golpe de Estado, né, que eles queriam tirar do governo, o seu golpe de Estado foi frustrado, ou seja, não aconteceu. Ou eles descobriram e ele acabou sendo exilado, mandado embora da sua cidade para que não voltasse mais
Halicarnasso, tá? E aí ele foi para a cidade de Samos, tá? Quando ele estava na cidade de Samos, ele aproveitou e fez várias viagens. Viajou praticamente por todo o mundo conhecido, né, deles. Ele passou a maior parte da sua vida em Atenas, dedicou-se a vida inteira a seus escritos, escreveu vários acontecimentos de seu tempo, como as grandes e admiráveis ações entre os gregos e os bárbaros, e todos os fatos que procederam às guerras médicas na Grécia, tá? Então, Heródoto, ele foi considerado o pai da história porque ele passou por várias cidades, escreveu eventos históricos de várias cidades, acumulou, fez coletâneas de história, tá? E aquelas histórias foram comprovadas. Ele só escreveu o que realmente tinha acontecido, tá? Então, por isso é que ele é considerado o pai da história, porque ele foi o primeiro homem a coletar todos esses dados de eventos que aconteceram nas cidades por onde ele passou, ok? Então, ele escreveu também As Guerras Médicas, que foi a sua primeira obra, foram as Guerras Médicas. Aí as pessoas podem estar perguntando, mas Guerras Médicas é porque só estava na guerra os médicos, é isso? Não. Não é por isso, tá? As Guerras Médicas, gente, foi uma batalha grega contra os povos persas. Ocorreu na Grécia Antiga, tá? E no século V a.C., também conhecida como guerras persas, pérsicas, medas, greco-pérsicas ou greco-persas, tá? Então, tem vários nomes, as guerras médicas. Ah, mas ainda não foi respondido. Por que guerras médicas? Porque antigamente os persas eram chamados de medas. Então, deram nome a essa guerra de guerras médicas. A guerra, gente, essa guerra aí causou, o fato foi causado, desculpa, pelo fato de que os persas estavam expandindo o seu território, ou seja, eles estavam conquistando novas terras. E eles acabaram conquistando colônias gregas e começaram a dominar. E começaram também a dominar o mar Egeu, justamente para poder fazer o seu comércio de uma cidade para outra. Então, os gregos não aceitavam essa hegemonia, ou seja, o poder, né, o poder dos persas, e entraram na disputa pelas terras da Ásia Menor. E aí começaram a guerrear, por isso o nome, tá? As guerras médicas foram assim chamadas porque o povo era também chamado, como eu falei, de medo-persa. Por isso é que eram chamados de guerras médicas, ok? Então, só lembrando, Heródoto foi o primeiro historiador a coletar todos os dados históricos de eventos que aconteceram em cidades por onde ele passou. Por isso, ele é chamado pai da história, tá? Ele foi um grego, ele era grego, tá? E ele escreveu uma das suas obras maiores, foi As Guerras Médicas, que ele coletou dados dessa guerra e aí ele organizou a sua obra, ok? Nós temos também Tucídides. Tucídides também foi um historiador muito famoso, onde ele escreveu uma das guerras mais importantes, que foi a Guerra do Peloponeso, né, a guerra entre Atenas e Esparta, tá? Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar, presta atenção, o primeiro historiador chamado pai da história foi Heródoto, porque foi o primeiro a coletar dados. Agora, o primeiro historiador a utilizar um método de análise de dados foi Tucídides. Tá? Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar, de fato, um método de análise que permitisse reconstituir e formular uma análise a respeito de um acontecimento do passado. Ou seja, enquanto Heródoto apenas escrevia o que ele ouvia das pessoas, Tucídides não. Tucídides escrevia a experiência, tá, dele, o que ele realmente tinha passado, tá, como forma de verdade. Seu trabalho foi a respeito da Guerra do Peloponeso, conflito travado entre as cidades de Atenas e Esparta. Tá? Tucídides nasceu em Atenas, por volta de 460 a.C., filho de nobres atenienses, durante as lutas entre Esparta e Atenas, que foi justamente a Guerra do Peloponeso, né? Tucídides era o general, era visto nos campos de batalha, acompanhando de perto desenrolados combates, e foi encarregado de defender a costa da Trácia. Os atenienses não lhe perdoaram. Por quê? Porque ele acabou perdendo a costa da Trácia para
os espartanos. Ele acabou perdendo. E por ele ter perdido, ele foi chamado pelo próprio povo dele de traidor, tá? E aí esses atenienses mandaram ele também, eles exilaram ele também da cidade dele. Sua carreira militar estava comprometida, foi considerado traidor e foi exilado por 20 anos na Trácia, gente. Só no fim da guerra, em 404, foi que ele voltou para a cidade dele. Só que Atenas já tinha sido vencida por Esparta. Ok? E aí, na solidão do seu exílio, Tucídides tornou-se historiador, porque ele escreveu justamente a sua experiência, o que ele passou, como foi que aconteceu aquela guerra, que foi a Guerra do Peloponeso, em que ele estava presente. Ele registrou a emocionante história da Grécia Antiga e a guerra entre Esparta e Atenas, ocorrida no século V a.C. Então, aí, há uma grande diferença entre Heródoto e Tucídides. Heródoto, ele foi chamado pai da história, como eu falei, porque foi o primeiro a coletar dados de eventos que aconteceram. Mas muitos desses eventos ele não participou, então ele apenas escreveu. Já Tucídides, não. Tucídides, ele foi considerado o primeiro historiador a utilizar o método de análise, porque ele só escrevia o que ele via, o que ele participava, o que ele presenciava. Tucídides estava convencido de que a história não devia ser uma narrativa de fábulas, ou seja, histórias contadas, anedotas e invenções, né? Mas um estudo documentado e compreensível do passado. Ou seja, ele foi que desenvolveu o método de análise mesmo, de busca por dados, busca por vestígios, por provas concretas de que realmente aquela história aconteceu. Ok? Então, Tucídides, ele foi assim, ele foi o primeiro a permitir essa análise, a primeira a fazer essa análise de eventos que aconteceram, tá certo? E aqui do lado nós temos também, observem, barcos chegando numa praia e vários soldados. Essa foi a Guerra do Peloponeso que aconteceu entre Atenas e Esparta, ok? E aí, hoje, como é que acontece esse conhecimento histórico? Gente, o conhecimento histórico é produzido pelo historiador, tá? Agora nós vamos entrar no assunto de historiador. Qual a função do historiador, tá? Esse conhecimento histórico ele é produzido pelo historiador. Quem é o historiador? Quem é? É o profissional que se dedica ao estudo e registro da história. Ele é que busca, ele é que pesquisa, ele é que registra dados e eventos comprovados que realmente aconteceu. Então, é o historiador, tá? Então, para a produção desses conhecimentos históricos, os historiadores utilizam as fontes históricas, tá? E o que são fontes históricas? São quaisquer vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo e selecionado pelos historiadores para identificar pistas sobre o passado. Vestígios, coisas, pode ser objetos, pode ser documentos que ficaram daquela época como fonte de veracidade, ou seja, que realmente aconteceu de verdade, que aconteceu aquele evento. Tá? E essas fontes históricas, elas podem ser escritas, tá? Como hoje está mais fácil, porque nós temos a identidade, né? A certidão o RG, como se fala. Né? Mas antigamente, esses dados eram coletados por pergaminhos, documentos, papiros que ficavam naquela cidade, né, que escritas como realmente aconteceu aquele evento. E hoje nós temos fontes históricas como a escrita, que é o RG, que vem com os seus dados, a carta, o livro e o jornal da época, tá? Essas são as fontes escritas, tá certo? Cartões postais não, leis, documentos pessoais, tudo isso são fontes históricas escritas. Nós temos também as fontes históricas visuais. Quais são essas fontes históricas visuais? Fotografias, pinturas, desenhos, isso tudo são fontes históricas que servem de base para os historiadores poderem estudar aquele evento,
Tá? Nós temos também as fontes históricas orais, como cantigas, lendas, entrevistas e histórias dos mais velhos. Mas não é aquela história de ficção, é quando os mais velhos sentam e contam determinado evento que aconteceu na sua época, como alguma guerra que ele participou, alguma festa em homenagem a algum príncipe, a algum rei que ele participou, eventos dessa forma. Nós temos também a fonte histórica cultura material, que é mais palpável também, né? Como, por exemplo, objetos antigos, móveis antigos, vestimentas antigas, brinquedos antigos. Observe que eu tenho aqui um cavalo de madeira com uma roda que eles fizeram, né? Isso é um brinquedo antigo, então faz parte da fonte histórica de cultura material. Nós temos aqui o móvel também, temos o ferro daquela época, da época da minha avó, que se botava carvão dentro dele também, é um objeto antigo que faz parte da cultura material, e nós temos aquelas vestimentas, aqueles vestidos, aquelas roupas que as pessoas vestiam antigamente, né, que eram antigas. Tudo isso faz parte da cultura material. Até o século XIX, gente, os estudos históricos eram produzidos principalmente com base na análise de documentos escritos, sobretudo aqueles de origem oficial emitidos pela administração de Estado, como certidões de nascimento, atestado de óbito, leis, normas jurídicas, cartas entre governos, etc. Isso tudo, todas essas coisas aí, certidões de nascimento, atestado, tudo faz parte de fontes históricas, que muitas vezes os historiadores procuram para poder ter veracidade, ou seja, dizer que é verdade aquela determinada ação, aquele determinado evento, tá? Não somente através disso é que os nossos historiadores, eles vão atrás, tá? Os nossos historiadores também, eles procuram a ajuda de outras áreas de estudo, tá certo? Como, por exemplo, a antropologia, a filosofia, a geografia. Então, eles procuram também essas partes, tá? Para poder, essas outras áreas, para poder fazer o estudo de tudo isso, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá? Na próxima aula, nós vamos já adentrar um novo assunto. Tem uma atividade dessa aula, eu quero que vocês procurem, façam, peguem o material e façam essas atividades, e que vocês realmente assistam a minha aula e minha explicação, ok? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula.